eu preparei para hoje um conteúdo muito bom, né, com relação à nossa live 3, rendas e anuidades. Bom, então, nós já vimos sobre juros simples, vimos sobre juros compostos, estamos entrando agora, então, no sistema de amortização, mas antes da tabela, nós vamos trabalhar com rendas e anuidades. Bom, quando a gente fala em rendas e anuidades, o que seria isso, hein? Seriam pagamentos, seriam compra, né? Seria o quê? Em juros simples e em juros compostos, nós falávamos em um pagamento ou um valor descontado. Então, nós pegávamos um valor presente e levávamos ao futuro, ou pegávamos um valor futuro e trazíamos para o valor presente. Então, esse processo de ir do presente para o futuro nós chamamos de juro, e aquele processo de pegar um valor lá no futuro e trazer para o presente é uma operação de desconto, né? Uma redução, desde que a taxa seja positiva. Quando a gente fala em rendas e anuidades, nós estamos falando em parcelamento, tá? Então, você compra à vista, ok, mas e se você compra a prazo, compra parcelado? Como que apura o valor dessas parcelas, desses pagamentos periódicos, destes desembolsos mensais, anuais, seja qual for o período que você faça? Então, é sobre isso que nós estamos conversando nessa live 3 e também foi o objetivo da gravação da nossa aula 3. Então, ela traz uma contribuição muito grande, muito significativa para a sua vida, porque te dá a possibilidade de analisar condições de pagamento. Então, se você vai realizar uma compra, a empresa A te dá uma opção A, a empresa B uma opção B, a empresa C uma opção C, se você aprende a calcular rendas e anuidades, aprende a calcular esses juros, você consegue analisar quais dessas empresas ou quais, né, das opções de aquisições, quais as opções de pagamento que a empresa te dá é mais vantajosa. Então, às vezes você chega numa empresa, e se eu não me engano o mapa é mais ou menos assim, e te dá 2, 3, 4 opções de pagamento. À vista, em 2 vezes, em 12 vezes, em 24 vezes, mas os valores são diferentes, né? Então, você pode analisar economicamente aquela opção que é mais viável. Analisar economicamente o que é mais viável é uma análise financeira, né? De valores. Lógico, se o negócio ele é mais barato à vista, muito mais barato, economicamente é muito mais viável. Mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista, então não adianta, eu vou preferir a prazo. Mas quando a gente fala uma análise econômica, que é mais economicamente viável, nós não estamos perguntando em nível de opinião, mas em nível de cálculo. Então, calculando economicamente, matematicamente falando, né, que os números te falam que é a melhor opção. Nesse sentido. Porque a aquisição à vista, em 2, em 4, em 10, muitas vezes é opcional. Conheço pessoas que compram em 12, 11, 10 até chegar ao final do ano, para não passar o ano devendo. Conheço pessoas que só compram em 12, 24, 36 vezes. Conheço pessoas que só compram à vista. Então, aí depende do bolso de cada um, né, e do seu costume. Hoje nós vamos trabalhar também bastante, vamos experimentar os nossos cálculos com HP, que vocês já experimentaram desde a aula passada. Então, o conteúdo da aula passada, digamos assim, é uma experiência já para a nossa aula 3, que corresponde a rendas e anuidades. Então, essa reflexão nós já fizemos, né? Estávamos fazendo aqui neste momento, que é para quê? Então, nós vamos aprender rendas e anuidades, de tal forma que nós possamos avaliar, analisar, decidir a melhor opção de um pagamento, de uma aquisição, sendo essas possibilidades de forma vista ou parcelada. Eu trouxe aqui 3 fórmulas, mas os slides da aula já trazem uma quantidade um pouquinho maior, e no livro tem todas. É que nós vamos trabalhar com algumas dessas fórmulas e vamos utilizar também a HP. Eu estimulo muito vocês usarem a HP, pode ser por aplicativo, né? Pode ser pelo emulador, porque muitas vezes quando você vai estar, talvez, num banco, realizando uma aquisição de compra num site, você não vai estar com a forma embaixo do braço, né? Então, matemática financeira, assim como estatística, existem tabelas de transformações, de conversões, né, de cantoneira e tudo mais,
Mas, assim, eu não sou muito favorável a essas tabelas, porque você não vai carregar essas tabelas, né, no bolso. Já o celular, tenho certeza que todo mundo carrega no bolso, né? Esquece o óculos, mas não esquece o celular. Então, se você tem um aplicativo ali no celular, você pode fazer essa conta a qualquer hora que você está fazendo uma compra, uma aquisição ou fazendo um recebimento, se alguém está te pagando. Então, perceba que eu chamo de conceitualização essa nova figura que entra nos nossos cálculos agora, que é a prestação, né, por essa sigla PMT. Então, nessa primeira fórmula, a gente calcula a prestação a partir de um valor presente. Então, eu tenho o valor à vista, eu tenho o valor que eu vou fazer o financiamento, eu tenho o valor do empréstimo, e eu vou calcular as minhas parcelas, as minhas prestações, os meus pagamentos periódicos. A fórmula 2, eu tenho um valor futuro. Então, eu preciso de 100 mil para casar, eu preciso de 1 milhão para ser feliz. Primeiro seja feliz, depois vem 1 milhão, tá? Não é 1 milhão que vai te trazer felicidade. Primeiro ser para depois ter. Mas, enfim, eu quero 20 mil para viajar, né? Eu quero 30 mil para comprar um carro. Então, quanto eu tenho que guardar periodicamente, qual a prestação que eu tenho que depositar, para que lá no futuro eu tenha, então, este valor. E essa terceira fórmula é também calcular o valor da prestação, sabendo o valor à vista, mas quando a prestação já ocorre no início do período, tá? Porque em rendas anuidades nós temos aquelas que nós chamamos de postecipada e antecipada. Isso são de rendas certas. Então presta atenção comigo. O que é uma renda certa? É aquela cujo pagamento é no primeiro período. Renda certa. Paga no primeiro mês, ou no primeiro ano, primeiro semestre. Qual é o período que você vai fazer? Mas é o primeiro, paga no primeiro. As antecipadas, você já paga no momento da aquisição. Tipo, compre em uma mais duas. Então, na hora da compra, eu já pago uma e depois mais duas. Uma mais 10, uma mais 32, né? Ou compre com entrada mais não sei quantas. Então, essas prestações que tem uma entrada tem uma forma diferente. Por quê? Porque sobre o valor da primeira não tem juro. Porque se um valor à vista custa X, eu já estou pagando um pouquinho agora, o que eu vou financiar, o que vai incidir juro é só sobre a diferença, né? Então, é o caso dessa última forma, antecipada. Agora, a renda certa, que é no primeiro período, ela pode ser postecipada. O que é post? Que joga, né, para frente. No final, postecipado significa no primeiro período, mas no final. Então, compre em 3 vezes. Normalmente, quando a gente compra em 3 vezes, a gente não faz o primeiro pagamento na hora da compra. Então, compra no dia 1, no próximo dia 1 você já paga a primeira. Então, a hora que vence o primeiro período, venceu um período, você faz o pagamento. Essas são chamadas de renda certa. Então, se você pagar uma parte no momento da compra, você vai utilizar essa última fórmula, com entrada. Se você vai pagar no primeiro período, mas não é na hora da aquisição, é na hora que passar o período, no final desse primeiro período, você vai usar, então, a fórmula 1, né? Só para diferenciar, porque as duas usam valor presente, só para você entender. Veja que o expoente da terceira fórmula leva um N menos 1. N é número de pagamentos independente, uma mais 10 são 11, uma mais 5 são 6 pagamentos. Então, N11 ou N6. E esse menos 1 é que a própria fórmula vai tirar o juro da primeira, tá? Então, por isso que a fórmula é diferente. E eu não trouxe aqui, mas a gente tem algumas abordagens que são as rendas diferidas. Então, KHP, você não precisa ficar decorando essas fórmulas, a gente entende o processo, tá? O que seriam rendas diferidas? É aquela que você posterga, joga para frente. Em grande parte dos créditos rurais são assim. Então, você financia a plantação do soja, né? Venenos, insumos, e você tem 6 meses para começar a pagar, para dar tempo de você plantar, esperar a bênção divina da chuva, colher, para você poder pagar, então, o financiamento, a aquisição dos insumos. Então, essa carência, que é esse período que você não paga, são as chamadas rendas diferidas. Então, por exemplo, compre agora e comece a pagar no Natal, se bem que o Natal já está ali, né? Já está na nossa porta. Ou compre agora e comece a pagar no Carnaval. Então, esse período da agora ao Natal, ou de agora ao Carnaval, é o que nós chamamos de diferimento, tá? Diferimento. Mas nós vamos trabalhar ali na operação. Tudo bem até aqui? Vamos entrar com as nossas ações.
Então, em termos teóricos, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, rendas e unidades são esses pagamentos periódicos, esses depósitos. Elas são certas, né? Quando tem valores e datas definidas. Nós estamos falando de antecipada quando tem entrada, postecipada quando não tem entrada. Nós temos diferida quando a gente tem um período para começar a pagar. O que mais? Tem rendas perpétuas, que é bacana, né? O que é uma renda perpétua? Então, é aquela total independência, né, financeira que a gente fala, que é quando você tem uma quantidade de dinheiro que você se mantém e ela continua, esse dinheiro continua rendendo infinitamente. Uma aposentadoria, por exemplo, vitalícia, você receberá essa renda, é uma renda perpétua. Você tem direito a ela enquanto você viver, tá bom? Bom, vamos aos exercícios para a gente ver se conseguimos compreender. Eu também vou acionar aqui. Então, vamos lá. Ação 1, vamos tentar colocar essas rendas e unidades em prática, então. Lembrando que rendas e unidades são juros compostos, tá? Então, aquelas conversões de taxa, caso seja preciso, nós vamos utilizar toda a teoria de juros compostos. Juros simples, só a unidade 1 mesmo do livro, tá? Só aquelas operações bem simples, com pagamento único, normalmente contratos informais, tá? Os contratos formais, bancário, a grande maioria dos contratos brasileiros são com operações de juros compostos. Vamos para a nossa ação 1. O Banco Alfa emprestou, então, ao Francisco Silva a importância de 1.000 unidades monetárias por 60 dias. Ao final desse prazo, o Francisco deverá devolver ao banco 1.300. Então, esse primeiro exemplo, essa nossa primeira ação, é só para a gente lembrar um pouquinho do nosso conteúdo anterior, né? Então, identifique o capital, o montante e o valor do juro. Então, quem assistiu às nossas aulas anteriores já sabe, quem está chegando aqui agora. Então, capital é o valor no início da operação e montante é o valor lá no final da operação. Então, valor presente é o capital no início, 1.000, e 1.300, que é um valor maior, é lá no futuro. Sempre que existe uma taxa de juro positivo, esse valor vai ser lá no futuro. A diferença entre ambos, então, é chamado de juro. A construção do fluxo de caixa, a gente coloca dessa forma. Então, veja bem, o cliente, né, ele emprestou ali o dinheiro, né, o banco emprestou dinheiro para o cliente, e a gente representa as entradas e saídas de caixa por setinha, né? A setinha para cima é uma saída de caixa, então o banco tira dinheiro, né, da sua agência e entrega ao cliente. E o cliente recebe esse dinheiro. Lá no final é o sinal invertido, só para mostrar que o banco recebe esse dinheiro e o cliente tira esse dinheiro para pagar, tá? Então, bem simplesinho aí. Agora, então, nós vamos entrar nas ações de juros compostos, tá ok? Vamos lá, rendas e unidades. Quem estiver realizando qualquer coisa, assistindo a TV ou mexendo no celular enquanto está assistindo a aula, fazendo qualquer coisa, para tudo, que essa ação 2 tem uma grande contribuição para o seu conhecimento. Vamos elaborar juntos, tá? Uma empresa, ela tomou um financiamento de 100 mil. Então, seja para abrir, seja para expansão, aquisição de nova máquina, ela financiou 100 mil, buscou financiamento. A taxa que essa instituição financeira está cobrando é de 12% ao ano, capitalizado mensalmente. 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Digam para mim, esses 12%, nominal ou efetiva? Não, exercício 1 não pulei não, Natália, foi aquele bem simplesinho mesmo, tá? Só o que era capital e montante, só para retomar, vai que algum aluno esteja na primeira live, tá? Ô, Cris, depois eu passo para tu os slides para compartilhar com eles, tá bom? 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Vamos lá. Como a taxa está em ano e como a capitalização está em mês, períodos diferentes, então a taxa é nominal. Exatamente. O que significa taxa nominal? Está escrito no nome, na aparência, 12 a cada ano. Está escrito, ó, 12 a cada ano. Só que está dizendo, eu capitalizo, ou seja, eu junto ao capital todo mês. Ó,
Se você junta todo mês, então não dá para você cobrar uma vez por ano. Entende por que ela é nominal? No nome ela é 12, mas não pode ser. Porque está dizendo, olha, eu cobro 12 a cada ano, só que eu não vou esperar o final do ano, eu vou colocar juro todos os meses. Então, essa taxa é uma taxa que está no nome, precisa achar uma efetiva. Isso já é importante, joia, tá? Então, taxa nominal. Sabendo, né, que esse empréstimo, esse financiamento será realizado em 6 prestações semestrais, apure o valor do pagamento periódico. Todos comigo. O que é 100 mil? A empresa tomou 100 mil de financiamento. Financiamento que está atrelado a um bem, né? 100 mil, valor presente, né? Ou capital. Pode ser capital ou valor presente. Utilizando a nomenclatura americana, né? Nós vamos chamar de valor presente, com as fórmulas da HP, mas ela também é capital, né? Valor do momento da liberação, 100 mil, valor presente. 12 é taxa, mas é taxa nominal. E taxa nominal não posso pôr em fórmula, mas 12 é a taxa. Nominal, mas é a taxa. O empréstimo, né, essa aquisição, será pago em 6 parcelas semestrais. O que é o 6? O 6 é um número de pagamentos, é um número de parcelas, é o período, é o N. Então, se em juro simples e juro composto, N era o tempo para efetuar o pagamento único, em rendas e unidades, N é o número de pagamentos. Bom, é o número de pagamentos. Então, esse N é 6. Só que são 6 parcelas semestrais. Já chego nesse tempo. Apura o valor do pagamento periódico. Então, o pagamento periódico é o pagamento semestral, o pagamento de todos os semestres, o pagamento a cada semestre. Então, vamos lá. 100 mil é o valor presente, 12 é a taxa nominal, ela é a taxa, mas ela é nominal, ou seja, eu vou ter que achar a efetiva ainda. N é 6, e o que o exercício está pedindo? Não é valor futuro. O que o exercício está pedindo? Apura o valor do pagamento periódico. Ele apura o valor do período, do pagamento de cada período, de cada semestre. Então, ele está pedindo qual é a prestação, tá? Qual é o valor da parcela? Qual é o valor desses pagamentos? Qual é o valor da prestação semestral? Tudo bem até aqui? Então, 100 mil é o valor presente, 12 é taxa nominal, N é 6 semestres e o exercício está pedindo o PMT. Li o exercício, identifiquei os elementos, vamos olhar os prazos, tá? Vamos olhar os prazos. Olha só, é 12 ao ano, só que junta-se todos os meses. Como junta capital, né, juro ao capital todos os meses, eu sou obrigada a achar uma taxa mensal. E isso não é conversão, é identificar a taxa efetiva. Então, eu vou ter que pegar 12 ao ano. Um ano tem quantos meses? 12. Então, eu pego 12% e divido por 12 meses. Então, a taxa nominal de 12 ao ano, ela corresponde a uma taxa efetiva de 1% ao mês. Não é conversão, é achar a taxa efetiva. A partir desse momento, a gente risca, esquece aqueles 12 e não usa mais. A única taxa que a gente pode usar é esse de 1% ao mês. E sou obrigada a achar, porque ele disse que é capitalizado mensalmente, sou obrigada a achar uma taxa mensal. Se por acaso ele dissesse capitalizado diariamente, eu dividiria 12 por 360. Se ele falasse capitalizado semestralmente, eu pegaria o 12 e dividiria por 2 semestre, que é a quantidade de semestre do ano. Se ele falasse trimestralmente, eu pegaria esse 12 e dividiria por 4 trimestre, que é o que tem o ano. Achamos a taxa efetiva. Uma pergunta. Essa taxa de 1%, eu posso colocar na fórmula para achar a prestação? Sim ou não? Essa taxa de 1%, nessa fórmula, que são 100 mil valor presente, N6 semestre, quero saber o PMT, eu posso usar 1%? Sim ou não? Vamos lá, vamos lá.
Isso, vários estão dizendo que não. Não mesmo. Muito bem, não mesmo. Por que não? Porque o N está em semestre e a taxa está em mês. Nem Jesus Cristo vai entender essa salada. Então, a gente tem que fazer o N e a taxa estarem na mesma unidade de tempo. Então, eu não posso usar 1%. Professora, lá em juros simples e lá em juros compostos, você disse que eu podia mudar ou converter tanto a taxa como o prazo. Em rendas e unidades, eu posso converter qualquer um dos dois? Não. Em rendas e unidades, então, para tudo. E marca aí, faz uma nuvem, um coração, um risco, um quadrado, um marca-texto. Em rendas e unidades, a taxa segue o N. A taxa segue o N. Se o pagamento for semestral, eu tenho que achar a taxa semestral. Se o pagamento for anual, eu tenho que achar uma taxa anual. Se o pagamento for diário, eu tenho que achar uma taxa diária. Professora, mas o exercício deu. Eu compliquei bastante aqui, tá? O exercício deu em ano e eu precisava achar uma mês-inteira efetiva. Ok, gente, 1% efetiva. Se os pagamentos fossem mensais, você já usava esse 1%. Acabou, né? Mas eu estou aqui para complicar, né? Eu complico aqui para no exercício ficar mais fácil. Esse 1% você já pode usar, só não neste exercício. Porque como o N é semestral, eu sou obrigada a achar uma taxa semestral. E como que eu faço isso? Taxa equivalente. Então, eu tenho a taxa de 1 ao mês, 1 para o mês, e eu preciso achar uma para o semestre. Eu preciso achar uma taxa semestral. Tá bom? E aí, como que eu converto? Não posso multiplicar, porque isso é juros simples. Em juros compostos, como que faz a conversão? Taxa equivalente. Então, essa é a fórmula da taxa equivalente. A taxa que eu tenho, o IT, é 1%. E eu já vi alguém de vocês aqui falando que tinha que ser a fórmula unitária. Então, agora eu pego esse 1% dividido por 100, porque é uma fórmula algébrica, tem que ser taxa unitária. Então, a 0,01. Qual é o prazo que eu tenho? Né? CNT, o prazo que eu tenho é de um mês, ó, é 1 a cada mês, 1 por mês, 1 no mês. Então, o que eu tenho é de um mês. E o que eu quero? Eu quero um semestre. Eu não posso trabalhar semestre e mês, né? Fica 2 unidades de tempo. Se eu quero um semestre, então semestre corresponde a 6 meses. Então, eu tenho a taxa de um mês e eu procuro a taxa que é dos 6, né? De 6 meses, que são os semestrais. 6 dividido por 1 com expoente, então fica 6. Então, 1,01 elevado a 6. Tiro 1 que eu tinha acrescentado para transformar esse em fator multiplicador. Se quiser transformar em taxa percentual, multiplica por 100. Então, eu vou ter que usar 100 mil como valor presente, vou ter que usar 6,152 como taxa equivalente semestral e o N 6 semestres, tá bom? Vamos substituir para ver como fica. Localizo uma fórmula. Ele não falou nada se tinha entrada. Então, se ele não falou que tinha entrada, a gente trabalha com renda postecipada, que é aquela nossa primeira fórmula. O valor presente é 100 mil. A taxa, 6,152. O N, 6. Então, veja, taxa está em semestre e N em semestre. Boa. Poderia deixar o N em meses? Não, porque pagar 6 parcelas semestrais não é a mesma coisa que pagar 36 mensais, tá? Pagar 6 parcelas semestrais não é a mesma coisa que pagar 36 parcelas, tá bom? Mensais. Então, N em rendas e unidades não pode mudar. Sou obrigada a converter a taxa. Soma o que está no parênteses, elevo a potência e só depois eu multiplico com quem está fora do parênteses, tá bom? O denominador, elevo a 6 e só depois eu subtraio de 1. E aí, ou eu pego o numerador, divido pelo denominador para multiplicar por 100 mil,
ou ali tanto faz, eu posso pegar 100 mil, multiplicar pelo numerador e depois o resultado dividir pelo denominador, tá bom? Então, chegamos no valor da prestação. Então, qual é o valor dos pagamentos periódicos? 20 mil. Faz sentido? Faz todo sentido, ó. Se for 6 prestações, 6 vezes 20 vai dar 120. Então, ó, já é mais do que o valor à vista, então faz sentido, porque eu estou pagando juro, então o valor das parcelas vai dar um valor maior. O desembolso seria o quê? Seria 6 vezes de 20.620, 6 vezes de 20.433. Esse é o nosso cálculo na fórmula algébrica. E na HP? Vocês querem ver como ficaria? Eu tenho aqui também. Então, usando a HP, esse é o procedimento. Se você quiser realizar na HP, é só você colocar assim, tá? A fórmula assim, na sua atividade, que ela é validada. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pra gente fazer junto, né? Eu gosto de fazer junto. Então, ó, o Czinho tá aqui acionado, nem é preciso, tá? STOEX, vou tirar aquele C, por quê? Porque eu vou trabalhar com N inteiro, então não tem necessidade. CLX limpa visor, FCLX limpa os registros que eu tenho na minha memória de mais, menos, vezes dividir. F, XY invertido, limpo toda a minha memória financeira, tá bom? Se vocês quiserem achar essa taxa de 6,152 na HP, funciona assim, ó, pessoal. Para eu achar a taxa efetiva. Então, eu tinha 12, que era a taxa nominal, 12 enter, 12 divide. Então, ó, 1% da taxa efetiva mensal. Mensal. Se essa é de um mês e eu quero de 6, eu tenho que colocar na fórmula de taxa equivalente. Então, eu tenho que pegar essa taxa e dividir por 100, ó. 100 divide, transformei em taxa unitária. Eu vou somar com 1 mais, ó, para eu transformar em índice e poder achar a taxa efetiva que eu quero semestral. Essa é de um mês, eu quero de quantas? De 6, então eu tenho que elevar a 6. Então, ó, clico em 6 e a fórmula eleva, ó, y elevado a x. Se você não tem HP, né, e não tem a científica, tem que fazer 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 6 vezes, né? Então, aqui agora eu tiro o número 1 menos, né, para eu tirar ela de índice, virou taxa unitária. Essa é a taxa unitária. Se você quiser percentual, 100 vezes. Olha lá, essa é a taxa efetiva semestral que nós estamos utilizando. Se você já quiser usar com todas as casas, vamos lá, vamos fazer na HP para calcular a prestação. Então, essa é a taxa. Então, essa é o quê? É o I. Então, 6,152 I. Olha lá, já armazenei na memória o I. Em quantas parcelas? 6. 6, N. A partir de qual que é o valor à vista? 100 mil. Então, vamos lá, ó. 100, 1, 2, 3, 100 mil é o valor à vista, o valor presente. Vou pôr o CHS, porque eu, né, por uma questão de, não é nem de costume, nem de prática, nem de norma, mas por definição a gente coloca o CHS sempre que a gente vai usar o valor presente. CHS PV. E peço para calcular a prestação. Ah lá, 20, 433,49. Porque eu usei todas as casas, pode ser que o seu dê 48, se você arredondou um pouquinho para baixo, pode ser que dê 50, se você arredondou um pouquinho para cima, não tem problema, tá bom? Então, é dessa forma que nós calculamos este exercício, utilizando, então, as funções financeiras da HP, ok? Então, é isso. Vamos seguir? Tudo bem até aqui, pessoal? Agora a gente pode conversar um segundinho até eu ir para o nosso próximo exercício. Vamos para a atividade 3. Eu sei que a minha live é complicada, eu falo demais, mas é que daí eu gosto que vocês fiquem bem esclarecidos. Quem tiver algum compromisso, pode fazer seu compromisso e você assiste ela depois. Mas, se possível, assista ela aqui comigo. Vamos, então, para a nossa atividade 3. Agora a gente vai mais rápido, a gente já entendeu o processo, certo? Vamos lá?
Então, um investidor, agora ele aplica 10 mil por mês. Olha lá, 10 mil por mês. O que é esse 10 mil? Isso é 10 mil por mês. Não é um único valor, né? São vários, ó, por mês. Em um banco que remunera os depósitos dos clientes a uma taxa de 1% ao mês. Esse 1% já é efetivo, né, pessoal? Olha só, não está escrito capitalizado, nada ali, não tem período diferente da taxa. 1% ao mês, capitalizado mensalmente, né? Se não está escrito nada, então é 1% ao mês que é jogado ao capital todos os meses. Esse 1% já é efetivo. Ufa, né? 1% já é efetivo. Imediatamente após o quarto depósito, verifique qual é a soma, né? Então, dos montantes dessas 4 aplicações. Por que o exercício falou qual é o valor da soma dos montantes? Porque cada depósito, o que eu depositei no momento 1 vai gerar um montante lá no 4. O que eu depositei no 2 vai gerar um montante lá no 4. O que eu depositei no 3 vai gerar um montante lá no 4. E o que eu depositei no 4 não vai gerar montante, porque o valor que eu pego é exatamente isso, que ele vai chegar nesse montante. Então, ele fala soma de montante, porque é o valor do 1 que foi para o 4, do 2 que foi para o 4, do 3 que foi para o 4, e o valor que está no 4, né? Então, é por isso que é uma soma de montante. Mas que, na verdade, é o valor futuro desses depósitos. Então, olha que bacana. Pensem comigo. Supondo que você esqueceu a fórmula de rendas e unidades e precisa calcular esse exercício. O enunciado já te deu uma dica. Você pode pegar 10 mil que foi depositado no momento 1, chama ele de capital e veja qual é o montante que ele vai dar lá no 4 com uma taxa de 1%. Pega o capital de 10 mil no momento 2, leva lá no momento 4 com a taxa de 1%. Pega o capital 3, leva lá no montante 4, né, com a taxa de 1%. E some os 4 valores lá no 4. E não usei fórmula de rendas e unidades. Só que como a nossa aula de hoje é de rendas e unidades, nós vamos fazer utilizando rendas e unidades, tá? Então, 10 mil são pagamentos periódicos, porque é um valor por mês, né? Olha lá, por mês, então já significa que é todos os meses, então não é um valor único. Então, são as prestações, PMT. O 1 já é efetivo, então taxa de 1%. N, 4 pagamentos, né? 4 meses depositando. E eu quero o valor futuro. Então, a gente procura uma fórmula algébrica que me forneça o valor futuro a partir das prestações, né? A nossa segunda fórmula da nossa aula de hoje. É só substituir. Então, 10 mil é PMT, a taxa tem só que transformar em taxa unitária na fórmula algébrica, mas já é efetiva, facilitou bastante. Substitui os valores. Soma o que está dentro do parênteses, eleva a 4 e só depois que você vai subtrair de 1, tá bom? Aí subtrai de 1 e depois que subtraiu que você multiplica por 10 mil. Então, 40.604. Faz sentido isso? Ó, se eu pegar 10 mil e guardar 4 meses, dá 40. Bom, como tem juro, vai dar um pouquinho mais de 40. Então, se o seu exercício der menos de 10 mil, menos de 40 mil, gente, alguma coisa está errada. Porque se eu coloco 4 vezes de 10 mil lá, a taxa de 1%, não pode dar menos de 40 mil. Essa é a análise que eu acho muito importante vocês fazerem, né? Para ver se faz sentido. Professora, podemos fazer na HP? Podemos fazer sim na HP. Olha lá, na HP, 10 mil CHS é a prestação, 1 é a taxa, 4 é o período. Vamos fazer junto? Bom, deixa eu descompartilhar isso aqui, vamos buscar. Eu tô adorando esse negócio de dar aula em casa. Eu mexo com tudo aqui. Vamos lá. Minha calculadora estava lá, que eu acabei de fazer a conta, né? CLX limpou, mas não limpou nada, só limpou a visão, não se engana. Deu CLX? FCLX para limpar a memória e FXY invertido para limpar a memória financeira. Se você não clicar FXY invertido, ele vai achar o valor presente do exercício anterior, a taxa anterior, vai fazer uma salada de fruta. Então, FXY invertido. Vou seguir a ordem do enunciado, né? Pode ser, professora? Pode. Pode começar pela taxa? Pode. Pode começar pelo N, que está aqui no início? Pode, tá? Não importa a ordem que você informa para ela, o importante é informar todas. 10 mil, CHS, PMT. Olha lá, o valor das prestações. 1, como eu estou fazendo no HP, tem que ser taxa percentual, tá? 1 é a taxa. 4 é o N. Qual é o valor futuro?
Olha lá, rapidérrimo, né? Então, esse é o valor futuro na HP. Tá bom? Calculado. Rendas antecipadas é quando o valor da entrada é igual. Vamos fazer isso aqui comigo, ó. Um cliente, ele vai optar por um pagamento, uma entrada e o restante em 60 parcelas iguais de 1.001. Sabendo que a taxa de 1% determina o valor à vista. Olha a diferença aqui. A diferença aqui é que o cliente vai pagar em uma entrada mais 60, tá? Deu para entender a diferença de rendas antecipadas? Ó, agora aqui ele está pedindo o valor à vista e ele está dizendo que são iguais. Ó, uma entrada e mais 60 parcelas mensais a 1. Então, agora aqui é uma entrada mais 60. Então, eu tenho 61 pagamentos, todos iguais. Isso é renda antecipada, tá bom? Renda antecipada é quando a entrada tem o mesmo valor de todas as outras. No nosso exercício anterior que eu fiz, que era 65 mil à vista, tinha um valor de entrada que era diferente. Tanto é que a entrada era 20 mil e as parcelas 1.001, valores diferentes. Esse aqui ele está falando uma entrada e o restante em 60 iguais. Então, é uma entrada mais 60. Qual é o valor à vista? Vamos fazer na HP juntos esse daqui? Para a gente apurar e fechar. Daí eu fecho a live, tá bom, Cris? Prometo. Vamos lá. Olha só. Rendas antecipadas. Então, limpa visor, limpa memória de registro, limpa função financeira, tá bom? A calculadora, ela vem preparada para trabalhar com posto antecipado. Ela já vem preparada para isso. Se você for trabalhar com renda antecipada, você tem que ativar essa função G, esse azulzinho aqui embaixo, ó, G, BEG. Ah lá, apareceu o BEGIN. Então, agora, a sua calculadora está preparada para trabalhar com entrada igual às demais. Vamos ver quanto que é esse veículo à vista? Então, ó, 1.001 é o valor do quê? Da prestação, CHS PMT. 1 é o valor do quê? Taxa. Quantas parcelas? É uma mais 60. E são todas iguais. Então, é 61 parcela, ó. 61N. Uma mais 60, tá? Então, são 61. N é 61. 61N. Qual é o valor à vista? PV. Olha lá, o valor à vista, nesse caso, seria 46.001, aproximadamente 46 mil. Então, perceberam a diferença? Então, a gente chama de renda antecipada quando o quê? Quando eu tenho que a entrada é igual às demais parcelas. Agora, quando a minha entrada for diferente das demais parcelas, aí a gente trabalha como postecipada. Deu para entender? Então, quando a entrada é igual às demais parcelas, a gente pode trabalhar com rendas antecipadas, que seria aquela fórmula algébrica que tem N-1. Se for na HP, ativa o BEGIN. Se for antecipada, a entrada é igual às demais. Na fórmula algébrica, usa que tem expoente -1. E na HP, ativa o BEGIN. Se tem entrada diferente das parcelas, ou se não tem entrada, aí é postecipada. Utiliza a fórmula algébrica que não tem o -1 e utiliza a função na HP sem o BEGIN. Como que faz para tirar o BEGIN? Agora que eu coloquei na HP. Vou compartilhar. Para a gente tirar o BEGIN, ó, embaixo do 8 tem o END, ó, tá vendo? Função azul. Então, ó, G, END. Sumiu o BEGIN. Então, agora ela está preparada para postecipar. G7, rendas antecipadas. G8, rendas postecipadas. Tá bom? Esse rendas postecipadas é quando a entrada é diferente do valor das parcelas periódicas. Acho que é isso. EAD, Unicentro, do meu jeito